Olá, saudações meus queridos amigos, minhas queridas amigas, no nome comparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para mais um estudo da Palavra de Deus, no estudo 5 sobre escatologia, um curso que eu estou ministrando de graça, para que formemos novas pessoas que possam ensinar o Apocalipse, a escatologia de maneira correta e de graça. Aqui nunca vou cobrar nada, nunca, jamais, porque tudo que é de Deus foi dado para nós de graça, e quem é o verdadeiro ensinador ensina de graça, né? Assim como poucos fazem, ainda tem, mas são poucos. Então nós vamos estudar mais um assunto, né? Cujo título é Para Agora. O que está no começo do Apocalipse muda tudo. Lembrando que esse é o 5º estudo. É bom vocês seguirem uma ordem correta dos vídeos que forem sendo ministrados. Desde o estudo 1 ao 5. É a minha recomendação. Agora, se alguém quer entrar num ponto específico, fica a critério de cada um. Eu sugiro que vejam desde o primeiro até o último, porque em ordem. Eu estou ensinando em ordem dos fatos, desde o Apocalipse capítulo 1 até finalizarmos no capítulo 22. Tá? Desse jeito. Meu nome é Leonardo, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Daqui a pouco nós iremos ler o versículo, mas antes, deixa eu fazer algumas introduções. Preste atenção, isso muda tudo. Logo no início do Apocalipse, Deus revela algo poderoso. Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, que trata-se da primeira e a última letra do alfabeto grego. Isso significa uma coisa: que ele é o começo de tudo e também o fim de tudo. Não existe nada antes dele e não existe nada depois dele. Ele também é chamado de o Todo-Poderoso. O mesmo título usado para o próprio Deus Pai, ou seja, aqui não há dúvida. Estamos falando da divindade absoluta de Cristo. Mas agora vem algo que poucos percebem. João não está escrevendo em um lugar confortável. Não, ele não está como eu estou aqui na minha mesa, no meu setup. Ele está exilado em uma ilha chamada Patmos, uma ilha isolada, rochosa, usada como prisão para criminosos perigosos. E por que João estava lá? Não foi por crime, não foi por erro, mas sim por 2 motivos. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Esses 2 motivos. Então isso revela algo profundo. Seguir a verdade pode te custar tudo, mas também pode te levar às maiores revelações de Deus. Tome tento disso. E então algo sobrenatural acontece. João diz: eu estava no Espírito. Isso não é emoção, isso não é sensação, mas sim um estado de total conexão com Deus. E de repente, ele ouve uma voz como de trombeta. Assim como Moisés no monte. Deus estava prestes a revelar algo tremendo, gigantesco, né? E a ordem vem direta do céu. E qual é a ordem? Escreve. Escreve. Tudo que você vai ver, ele viu. Envie para as 7 igrejas. Isso não era
apenas uma mensagem local, era um recado para toda a igreja de todas as eras, de todas as épocas. E então a cena mais impactante. Quando João se vira, ele vê Jesus glorificado. Não mais como servo, não mais como homem sofredor, mas como rei, juiz e senhor absoluto. Essa visão é tão poderosa que define toda a estrutura do Apocalipse. E agora tome tempo do que eu vou falar agora. Antes de falar de juízo, antes de falar de tribulação, antes de falar do fim, Deus mostra quem está no controle dos eventos finais de tudo. O Apocalipse não começa com caos, como muitos imaginam. Começa com revelação. Verbo revelar. Revelação de quem Jesus realmente é. E a pergunta que fica é: você conhece esse Jesus ou apenas ouviu falar dele? Essa saudação esconde uma verdade poderosa que quase ninguém percebe. Não é apenas uma introdução, é uma declaração de autoridade celestial. Então vamos lá, continuando. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, isso não é uma mensagem distante, era direta, pessoal e intencional. E então vem algo profundo. Graça e paz seja convosco. Mas espere, isso não vem de qualquer lugar. Vem daquele que é, que era e que há de vir. O Deus eterno, fora do tempo, soberano sobre o passado, presente e futuro. Vem também os 7 espíritos diante do trono, não como número literal, mas como símbolo da plenitude perfeita do Espírito de Deus em ação. E então, o centro de tudo, Jesus Cristo, apresentado de forma poderosa em 3 dimensões. A fiel testemunha, ele revelou a verdade de Deus sem falhar. A segunda, o primogênito dos mortos, o primeiro a vencer a morte definitivamente. O terceiro, o príncipe dos reis da terra, a autoridade suprema acima de todo poder humano. Percebe o impacto disso? Essa não é apenas uma saudação, é uma declaração divina de quem está no controle dos eventos finais. Antes de qualquer profecia, antes de qualquer juízo, Deus deixa claro: Ele reina, Cristo governa e o Espírito Santo age em plenitude. A Trindade, olha a Trindade aqui. Por que eu falo isso? Porque hoje vemos uma horda de malucos interpretando de maneira distorcida, onde eles sugerem, colocando em dúvida as doutrinas essenciais como a Trindade ou o arrebatamento. Tem uma horda aí. E agora a pergunta que não quer calar: se essa mensagem foi enviada, você está pronto para ouvir o que vem depois? Então vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, constituindo-nos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Está escrito. Então, você já parou para pensar que o livro do Apocalipse não foi escrito de maneira genérica, mas diretamente para pessoas, igrejas, pessoas reais, igrejas reais, com uma conexão profunda e pessoal? O texto revela que essa mensagem foi enviada às 7 igrejas da Ásia, mostrando que o autor não era distante, ele conhecia igrejas de perto. E mais, ele mesmo declara seu nome, algo raro, deixando claro que havia ministério, relacionamento e autoridade espiritual envolvidos.
E onde ficavam as 7 igrejas do Apocalipse? Elas ficavam na região da Ásia Menor, que hoje corresponde principalmente ao território da Turquia. Então, as 7 igrejas e suas localizações hoje. Eu vou deixar aqui na edição, porque está em turco aqui, eu não sei ler turco. Tá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Mas aqui está o nome das cidades onde elas estão hoje, lá na Turquia. Vou deixar aqui. Mas continuando, vamos adiante. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Embora tenha sido direcionado àquelas igrejas, essa mensagem ultrapassa o tempo e fala diretamente com todos nós hoje. E então vem algo ainda mais impactante. A origem dessa revelação não está em homens, mas no próprio Deus, revelado de forma poderosa e completa. Então, primeiro, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus eterno, imutável, soberano sobre tudo. Ele não apenas observa, ele está no controle absoluto de cada detalhe da história. Depois, os 7 espíritos diante do trono, não como número literal, mas como símbolo de plenitude e perfeição do espírito. Não é fragmentado, é total, completo, perfeito em ação. E então, o centro de tudo, Jesus Cristo, apresentado de forma tripla, né? Como eu já disse, como a fiel testemunha, como primogênito dos mortos e como soberano dos reis da terra. Ele está acima de todos. Vocês percebem o peso disso? O Apocalipse não começa com caos, como imaginam, mas começa com autoridade absoluta. Não começa com medo, mas com revelação divina e controle soberano. E isso muda tudo. Você não está lendo apenas um livro profético. Você está diante de uma mensagem viva, eterna, que revela quem Deus é, quem Cristo é e o que está por vir. Então, vamos ler agora Apocalipse capítulo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esses versículos revelam 3 verdades que podem transformar completamente a sua vida. Não é apenas uma declaração, é uma revelação profunda do que Cristo fez por você e por mim. Aquele que nos ama, pare por um momento, isso não é teoria, é o tema central de toda a Bíblia, que permeia a Bíblia. Deus não apenas te observa e me observa, Ele te ama de forma real, constante e inabalável. E então vem algo ainda mais impactante. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso muda tudo. Não é sobre esforço humano, não é sobre merecimento, é sobre um sacrifício perfeito que apagou a culpa, quebrou o poder do pecado e abriu o caminho para Deus. Desde a queda do homem, esse sempre foi o plano de Deus. Redenção, perdão, restauração, mas não para por aí. Está escrito: e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Você entende o que isso significa? Você não foi apenas perdoado, você foi transformado. De perdido para filho, de culpado para justificado, de distante para alguém com acesso direto a Deus. E mais, você foi chamado para
reinar com Cristo e viver em comunhão com Ele. Isso é poderoso demais para ser ignorado. Isso é poderoso demais para ninguém falar. Amor que te alcança, sangue que te purifica, nova identidade que te transforma. E João termina com uma explosão de adoração. Está escrito: a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então agora pense nisso. Se tudo isso já foi feito por você e por mim, você está vivendo como alguém que foi amado, lavado e transformado? Vamos ler agora o versículo 8 de Apocalipse capítulo 1. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que Jesus declara aqui é tão forte que muitos não percebem o peso dessas palavras. Eles não percebem. Isso não é apenas um título, é uma revelação de quem ele realmente é. Neste versículo 8, Jesus faz algo impressionante. Ele reivindica a igualdade total com o Pai. Em eternidade, essência, poder e autoridade. Não é simbólico, não é figurativo. É uma declaração direta. Ele é Deus. E então aparece um termo poderoso. Todo-Poderoso, do grego Pantocrator. Esse título não é comum. Ele descreve aquele que governa tudo, sustenta tudo e tem domínio absoluto sobre toda a criação. É o Deus que criou, o Deus que mantém, o Deus que controla cada detalhe do universo. E aqui está um impacto. Esse mesmo título é aplicado a Cristo. São pessoas distintas, porém é a mesma. Ou seja, Jesus não é apenas um mensageiro, ele é o Criador de todas as coisas. E como se isso já não fosse suficiente, vem outra declaração que explode qualquer dúvida. Alfa e ômega, o começo e o fim, a origem e o destino de tudo. Também chamado de o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso significa que nada existe antes dele. Nada. Nada continua sem ele. Nada. Nada termina fora do controle dele. Nada. Ele está no início da história, no meio do processo e no fim de tudo. Fim desta era. Então, agora pense seriamente nisso. Se Jesus é o alfa e o ômega, então sua vida também está dentro desse domínio. A pergunta não é se ele tem autoridade, a pergunta é: você reconhece essa autoridade sobre você? Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 9 a 11. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está escrito. Então, o Apocalipse nasceu em meio à perseguição, não em conforto. E isso muda completamente a forma de enxergar essa revelação. Aqui temos uma espécie de biografia espiritual de João. Não apenas como escritor, mas como alguém profundamente ligado às igrejas da Ásia. E essas igrejas não viviam dias fáceis. Não. Elas estavam sendo perseguidas pelo Império Romano. E João
João, ele não estava acima disso. Ele era coparticipante da tribulação. Ele também sofreu. Ele também pagou um alto preço. E por causa da palavra de Deus, ele foi banido. Levado para um lugar isolado, duro, esquecido, a ilha de Patmos. Uma pequena ilha rochosa distante, cerca de 48 quilômetros de Éfeso. Então imagine isso, solidão, perseguição, exílio, mas é aqui que tudo muda. No meio do isolamento, Deus se revela. João declara que naquele lugar ele foi arrebatado em espírito. Não foi fuga, mas sim revelação. Não foi derrota, mas sim foi um encontro com o sobrenatural. E ali ele começa a ver coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, o Apocalipse não nasceu em um palácio. Não nasceu numa mansão. Não. Nasceu em meio à dor, mas com visão celestial. E tem mais um detalhe poderoso que muitos ignoram. O chamado o Dia do Senhor. Isso não aponta para um evento futuro, mas para o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo. O dia em que os cristãos se reuniam para adorar. E isso revela algo profundo. Que João não foi transportado para o futuro. Ele não foi transportado. Ele foi elevado espiritualmente naquele momento em adoração. E preste atenção nisso. Mesmo em meio à perseguição, mesmo no isolamento, mesmo na dor, João estava conectado com Deus. E é exatamente aí que vem a pergunta. Se Deus falou com João em um lugar de exílio, o que pode acontecer na sua e na minha vida se você e eu permanecermos firmes mesmo nas dificuldades? Todos passam por dificuldades. Todos. Existe um erro de interpretação que confunde muita gente sobre o dia do Senhor, e isso muda totalmente a leitura do Apocalipse. Então preste muita atenção, porque isso é profundo. Por quê? Porque muitos pensam que quando João fala o dia do Senhor, ele está se referindo a um evento futuro, ao juízo final, ao milênio. Mas isso é um mal entendido, um grande mal entendido. Na verdade, a expressão o dia do Senhor, naquela época já era usada de forma prática. Ela indicava o dia separado para adoração, o que hoje conhecemos como domingo, né? O dia da ressurreição de Cristo. E aqui vem um detalhe histórico impressionante. No Império Romano, a palavra Senhor também era usado para o imperador romano. Existia até um dia dedicado a César. E o que os cristãos fizeram? Eles adotaram a expressão Dia do Senhor como um ato de resistência espiritual. Era como dizer, não adoramos César, adoramos o verdadeiro Senhor. Agora, entenda isso, tome tento disso. Quando João diz que estava no dia do Senhor, ele não foi levado para o futuro, como eu já disse. Ele estava vivendo um momento real de adoração. E foi exatamente nesse momento que ele foi arrebatado em espírito e recebeu a revelação do Apocalipse. Mas então, e o dia do Senhor profético? Esse sim aparece em várias passagens e sempre com outro sentido. Um período ligado ao juízo, ao milênio e aos eventos finais da história. Ou seja,
Existem dois usos desta expressão. E confundir isso muda completamente a interpretação do texto. E tem mais. Não existe a necessidade de forçar a ideia de que João foi transportado 2000 anos à frente. Porque a própria Bíblia mostra que os profetas, eles viram o futuro, experimentaram visões, foram levados em espírito, tudo isso sem sair do seu tempo físico. João em Patmos viveu exatamente isso. Ele não estava no futuro, mas ele recebeu visões do futuro. Então vamos pensar um pouco. Se João, em um momento de adoração, teve acesso a revelações tão profundas, o que pode acontecer quando alguém hoje se coloca verdadeiramente na presença de Deus? Você já percebeu que nada no Apocalipse é pequeno, tudo é grande, intenso e cheio de significado? Veja bem. Quando João, ele faz a descrição, ele descreve o início da revelação, ele diz algo impressionante. Ele ouviu uma grande voz. Essa voz não era comum, não era suave, não era qualquer som. Era uma voz poderosa, impactante, impossível de ignorar. E isso não é um detalhe isolado. Ao longo de todo o Apocalipse, a palavra grande, ela aparece repetidamente. Olha só, vejam bem. Grandes juízos, grandes sinais, grandes multidões, grandes batalhas, grandes manifestações de poder. Isso revela algo profundo. O Apocalipse não trata de eventos comuns. Não. Ele trata dos maiores acontecimentos da história da humanidade e do universo. Tudo é levado ao nível máximo. Tudo. O conflito é grande, a glória é grande, o juízo é grande, a vitória também é grande. Então, e começa com essa grande voz. Como se Deus estivesse dizendo: preste atenção no que vem agora, não pode ser ignorado. E isso nos confronta diretamente. Se João não pôde ignorar essa voz, por que tantas pessoas hoje ainda ignoram essa mensagem? Se você não entender isso, nunca vai conseguir compreender o Apocalipse. Eu dei uma palhinha disso no vídeo atrás, em vídeos anteriores. Que existe uma chave secreta dentro do próprio livro do Apocalipse, e poucos percebem isso. A horda aí não percebeu isso. O Apocalipse não está desorganizado. Ele foi dividido por Deus em 3 partes claras. 3. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. A primeira parte: as coisas que tens visto. Aqui João registra a visão de Cristo no capítulo 1 do Apocalipse. Não é apenas uma introdução, é a revelação gloriosa de quem Jesus é. Antes de qualquer profecia, Deus mostra quem está no controle desses eventos. Um exemplo: imagine alguém prestes a enfrentar uma grande tempestade. Antes de mostrar o caos, Deus abre o céu e diz: olhe primeiro para quem está no trono. João vê Jesus glorificado, olhos como fogo, voz como muitas águas e autoridade absoluta. Ou seja, antes de revelar o futuro, Deus revela o Senhor do futuro. É como assistir a um filme já sabendo quem vence no final. É que nem você assistir aqueles filmes dos Vingadores, vocês já sabem quem vai ganhar.
Você não entra em pânico, você já viu quem está no controle. A segunda parte, as coisas que são, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, as mensagens às igrejas. Essa é a única parte que se cumpre agora. É o tempo da igreja, é o tempo em que estamos vivendo. Mas atenção, isso não dura para sempre. Quando a igreja for arrebatada, essa fase termina e então tudo muda. Um exemplo? Pense em uma escola onde o diretor envia cartas para cada turma. Uma turma está indo bem, mas pode melhorar. Outra está se desviando. Já a outra está quase desistindo. Jesus faz exatamente isso com as igrejas. Ele corrige, ele alerta, ele elogia e chama ao arrependimento. Essas cartas não são só para o passado, são como um espelho hoje. Qual igreja representa você? Fria, morna, fiel até o fim? E o mais forte, essa fase tem prazo, é como um relógio correndo. Quando a igreja sair dessa terra, no arrebatamento, essa oportunidade acaba. No arrebatamento, que segundo as hordas aí dizem que não vai ter. A terceira parte, as coisas que depois destas hão de acontecer. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, João ouve, sobe aqui. Isso aponta para algo poderoso, uma mudança de cenário da terra para o céu. E tudo que vem depois só acontece após o fim da era da igreja. Juízos, tribulação, eventos finais, consumação de todas as coisas. Agora vem o ponto mais importante. Se você misturar essas três partes, você vai confundir tudo. Olha o resultado aí fora. Vai perder a linha do tempo. Olha o resultado aí fora. Vai interpretar errado. Olha o resultado aí. Mas se você respeitar essa divisão, a Bíblia se encaixa perfeitamente, a profecia faz sentido, a verdade permanece clara. Um exemplo, eu cito exemplos para que vocês possam entender. Assim como Jesus ensinou com parábolas. Imagine um filme onde de repente a câmera sai da terra e sobe para o céu. A cena muda completamente. João ouve, sobe aqui. Isso é como mudar de dimensão, do natural para o sobrenatural. E então começam os eventos finais. Juízos sendo derramados, tribulação intensa, o sistema do mundo sendo abalado, o fim de tudo como conhecemos. É como quando um jogo entra na fase final. Não tem mais volta, não tem mais pausa, é o desfecho definitivo. O Apocalipse não é confuso. As pessoas é que misturam o que Deus separou. E agora a pergunta é: você vai continuar confuso ou finalmente entender o que Deus revelou? Então, meus amigos, para concluir esse estudo de hoje, o Apocalipse não começa com destruição. Ele começa com revelação. A primeira palavra é revelação. Em Apocalipse 1, revelação. Antes de qualquer juízo, antes de qualquer tribulação, antes de qualquer evento final, Deus faz questão de mostrar uma coisa: quem está no controle de todos esses eventos. E essa revelação muda completamente a forma de enxergar o futuro. Porque quando você entende que Jesus é o Alfa e o Ômega, você percebe que nada está fora do controle dele. Que sua vida não é um acidente. E que o fim da história já está nas mãos certas. Então a pergunta não é mais sobre o Apocalipse. A pergunta agora é pessoal. Você está preparado para encontrar esse Jesus?
Ou ainda está vivendo como se ele não tivesse autoridade sobre você? Porque no final, meus amigos e minhas amigas, todos verão. Só que nem todos estarão prontos. Então, meus amigos, se essa revelação, se esse estudo falou com você, não ignore. Eu te peço para se inscrever no canal, para curtir, porque nos próximos vídeos vão revelar passo a passo tudo o que vem depois no Apocalipse, de forma clara e sem confusão. Tá certo, meus amigos? Eu me despeço aqui. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Valeu!